Shalom, Reverendo! Olá, pessoal, meus amigos, meus amados, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos aprender algo muito definitivo para a nossa vida espiritual, que vai te direcionar para o alvo, para o objetivo. Vamos aprender sobre o perdão. O perdão é a porta para você também ser perdoado, como está escrito lá na oração do Pai Nosso, né? Jesus ensinou a orar e ele fala: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nós pedimos perdão a Deus, mas nós temos que ter perdoado primeiro para poder receber esse perdão. Está lá em Mateus 6:14. Se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Então existe uma restrição no mundo espiritual, uma lei. Porque se você não perdoa, você pode correr o risco até de invalidar o sacrifício de Jesus na cruz, sabia? Porque o Senhor Jesus ele veio para perdoar a humanidade. Se você não consegue perdoar o próximo, então o sacrifício que Jesus fez na cruz foi em vão? Não foi em vão, né? Mas então você não pode, porque isso seria uma iniquidade, seria uma injustiça. Jesus veio, se entregou a si mesmo, perdoou a humanidade. E você foi perdoado por Jesus, não consegue perdoar o seu próximo. Tem uma passagem aqui na Bíblia sobre isso. Inclusive tem uma parábola. Está lá em Lucas 7, versículo 41 a 43. Lá em Lucas fala sobre um credor. Um credor, e ele tinha emprestado dinheiro para duas pessoas. Para um ele emprestou 50 e para outro ele emprestou 500. E aí essas pessoas não estavam conseguindo pagá-lo. Nem o que emprestou 50 e nem o que emprestou 500. Então, o que ele fez? Ele pegou, chamou essas pessoas e deu esse dinheiro para essas pessoas. Não cobrou mais. Ele falou: eu perdoo a sua dívida. Não precisa mais me pagar. Aí Jesus pergunta assim, né? Quem ficaria mais grato? O que foi perdoado 500 ou o que foi perdoado 50? Jesus, ali na parábola, ambos foram perdoados. Mas tinha um que ia ser mais grato. E qual que ia ser mais grato? Aquele que mais devia. Aquele que mais foi perdoado. Então, esse seria mais grato. Ele mostraria mais gratidão pelo perdão que ele recebeu. Mesma coisa somos nós. Fomos perdoados ali na cruz do Calvário. Às vezes a pessoa faz algo para você e você já fica com aquilo maquinando na cabeça. Não consegue perdoar a pessoa. Algo tão simples. Às vezes uma palavra. Sendo que lá na cruz do Calvário, o Senhor Jesus ele deu a sua vida para perdoar algo muito maior, que era o que nos prendia ao inferno. Então ele nos perdoou e nos libertou disso. Então, como? Quem sou eu para não dar o perdão para o meu próximo? Nós temos que perdoá-los. Somos obrigados a perdoá-los. Se nós servimos a Cristo, nós temos que perdoar, porque senão nós não recebemos esse perdão de Deus. E olha, irmãos, é um investimento no mundo espiritual. Às vezes você perdoa R$ 5 e recebe 5 milhões de perdão. Mais ou menos assim a proporção, né? Quanto vale uma alma? Quanto vale uma alma no reino dos céus? Quanto vale uma alma que se converte a Cristo? É o preço do sangue do Cordeiro. Isso não tem preço, né? Não tem como você colocar um valor. É R$ 1.000, é 2.000. Não tem como. Nós temos obrigação de perdoar o nosso próximo. João capítulo 20, versículo 23. Aqueles a quem perdoardes, lhes são perdoados. E a quem retiverdes, lhes são retidos. Pode acontecer de você não perdoar. Sim, é o que está escrito aqui em João 20, 23, né? Que você reteve, essa pessoa vai ser retida. Só que também vai ser retido sobre você o seu perdão. Porque a lei existe. Ela está lá.
Perdoai as nossas falhas, assim como nós perdoamos a quem também nos ofendeu. Então, se tem essa comparação, assim como eu também perdoei, daí Deus vai ver, opa, ele não perdoou, né? Então, tem esse cuidado que nós temos que tomar, né? Nós temos que dar o perdão porque existe uma guerra espiritual e o inimigo muitas das vezes ele usa de artimanhas ou às vezes de pensamentos da nossa cabeça para nós pensarmos que certa coisa é verdade, sendo que não é. Imaginações da nossa cabeça, que às vezes a gente pensa que algo aconteceu, pensa que algo é real e não é, e você não perdoa a pessoa por um pensamento que você teve. Não é nem o que a pessoa fez de ruim para os outros. Entende? Por que você tem que perdoar? Existe uma guerra espiritual. E se você não perdoa, o que acontece? Quem não perdoa é como se estivesse preso pelas hostes infernais. Essa pessoa é como se estivesse em prisões em vida. A pessoa está em vida aqui na Terra, só que ela está em prisões infernais. É como se tivesse correntes do inferno aprisionando aquela pessoa. E toda vez que essa pessoa lembrar desse assunto que ela não conseguiu liberar o perdão, a alma dela vai sangrar. Ela vai se entristecer e vai sangrar. O sofrimento que a alma começa a sofrer é nela mesma, por não ter liberado o perdão. Então, a pessoa mesma que não libera o perdão sofre com isso. E é isso que está falando aqui, 2 Coríntios 2 e 10, parte B. Para que não sejam vencidos por Satanás, pelo adversário. Então, para que você não seja vencido por adversário, você deve liberar o perdão. Libera logo, perdoa logo. O perdão é uma decisão, é igual ao amor. O amor é uma tomada de decisão. Você decide amar a pessoa e aí você ama a pessoa. O perdão também. Às vezes eu estou ainda triste por dentro, eu ainda estou sangrando por dentro com aquilo que aconteceu, mas eu sou obrigado a liberar o perdão, porque senão o meu pecado também não vai ser perdoado. E eu tenho também pecado, todos nós pecamos. A Bíblia diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Só o fato de nós termos nascido já é um pecado, porque nós temos uma descendência misturada com a descendência de Caim. Quando Noé entrou na arca, a esposa dele era descendente de Caim. Noé era descendente dos semitas, mas a esposa dele não, era misturada. Então, nós hoje somos misturados, por isso que Jesus veio. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, nós temos que ser benignos, nós temos que perdoar. Isso é imputado como justiça. Lá em Efésios, capítulo 4, versículo 32, diz assim: Sejam benignos e misericordiosos, perdoai-vos uns aos outros, perdoando-vos. Então isso é ser benigno. Então espera aí, se a Bíblia nos mostra que você perdoar é ser benigno, então aquele que não dá o perdão é maligno. É o contrário, não é assim? Então você tem que perdoar, porque é um teste também de Deus. Muitas situações, às vezes uma situação banal, envolve pouco dinheiro, às vezes R$ 10, R$ 90, R$ 100, pouco dinheiro. Às vezes a pessoa ficou devendo para você, você não consegue perdoar a pessoa, você briga, desvia de calçada quando a pessoa passa por você, nem cumprimenta mais. Às vezes a pessoa está passando necessidade, nem tem como te pagar. E você está ali, faz a justiça social, dê esse dinheiro para a pessoa, pega para você, né? Olha, seja abençoado, não precisa me pagar não. Faz assim, você vai estar semeando no reino dos céus. Perdoa essa pessoa. Mas não é só com dinheiro, não. Muitas outras coisas que às vezes nós ficamos com aquilo maquinando na cabeça. Às vezes é uma intriga, uma fofoca, uma invenção maligna na cabeça de alguém. A pessoa não vigiou, o diabo usou aquela pessoa para difamar alguém, por exemplo. E você acreditou nessa história e você não perdoa a pessoa, sendo que a pessoa é inocente. Aí vira iniquidade. Entendeu? Porque aí, quando a pessoa é inocente e você tá com ódio da pessoa e a pessoa é inocente, isso é iniquidade. Mateus
7 e 23. Ficarão de fora, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, todos que praticais a iniquidade. Então, é muito cuidado com isso, muito sério. Tem que ter muito cuidado, envolve a sua salvação. Temos que ter essa mentalidade, temos que ter isso em mente. Às vezes, você está colocando a sua salvação em xeque, porque você não consegue dar um perdão para uma pessoa. E muitas vezes a pessoa nem está sabendo de nada, a pessoa nem fez nada, foi uma invenção da cabeça de alguém, aquilo gangrenou, a situação ficou complicada, porque a língua faz isso, né? A Bíblia diz que a língua mata. A língua mata. Então isso aí é o quê? A língua mata. É injustiça. A língua mata, mas isso é iniquidade. E essas pessoas que matam com a língua nunca, jamais vão entrar no céu, porque elas não se enquadram dentro do conceito de uma pessoa que pode ser comprada pelo sangue de Jesus e perdoada, porque ela não consegue perdoar o próximo. Muitas vezes ela inventou calúnias, inventou coisas da cabeça dela porque ela odeia o próximo. Ela detesta a pessoa. Se a pessoa chega perto dela, ela já fica, ui, credo, que nojo, não sei o que, sente nojo. Se ela é incapaz, se essa pessoa é incapaz de dar o perdão por algo que foi maquinado na cabeça dela, imagina se tivesse feito, né? Pareceu ser aquilo e ela já julgou mal e já condenou a pessoa e já matou com a língua. Então temos que ter muito cuidado. A salvação está em jogo. E os dias são maus. A vinda de Cristo está próxima. Vigia. A vinda de Cristo está muito próxima. 2024 agora, se a gente entrar no site da ONU, você vai ver lá um cronograma da ONU para estabelecer a nova ordem mundial. Então a gente sabe que a nova ordem mundial já é algo que está no Apocalipse, profetizado que ia ter um governo mundial, né? Só que a gente vê que vai ter guerra também. Então o que vai acontecer? Essa nova ordem mundial, hoje o mundo ele é dividido em dois, né? Tem os que estão do lado dos Estados Unidos e tem os que estão do lado da China. Então, os que estão do lado da China são os países socialistas e os que estão do lado dos Estados Unidos são os capitalistas. Se os Estados Unidos fizer uma ordem mundial, eles vão querer fazer uma também. O mundo vai ser dividido em dois. E aí o que vai acontecer? Guerra. É o que está no Apocalipse. Isso, o fim disso, Apocalipse 12, 13 e 14. O fim disso é guerra. E uma guerra mundial. Então ele sabe que o fim está próximo. Deus vai guardar os que são dele? Vai. Deus vai guardar os que são dele. Tem pessoas que vão receber marcas do nome de Deus. E essas pessoas que serão marcadas por Deus, olha, vai explodir bomba assim perto, mas ali onde a pessoa mora, nada vai acontecer. Nenhuma bomba vai chegar. E se cair, não explode. Porque Deus está guardando. Então, mesmo que estoure uma guerra, Deus está guardando a pessoa. Deus vai nos guardar. Então sejam benignos e não sejam malignos. Nós temos um exemplo de ser maligno, né? Lembra a história de Caim? Caim sentiu ciúmes de Abel. E o ciúmes gera a ira. O ciúmes gera a ira. E a ira barra o perdão. Então quando você fica com muita raiva de alguém, essa ira que você sente, ela vai fazer uma divisão, ela vai romper com a possibilidade de você perdoar a pessoa. É o que aconteceu com Caim. Caim foi lá e matou Abel. Matou Abel porque ele não conseguiu perdoar. Porque Deus aceitou o sacrifício de Abel e Deus rejeitou o sacrifício de Caim. Mas por que Deus rejeitou o sacrifício de Caim? Era porque Caim fez de qualquer jeito. Caim pegou ali o que estava frutos murchos, frutos podres, pegou e ofereceu a Deus. Abel pegou do melhor que ele tinha, o gado mais gordo, o primogênito, o mais bonito, ele pegou e ofereceu a Deus com aquele carinho. Não era muito mais fácil Caim ter buscado a Deus, que Deus iria ouvi-lo também, e se ele não fizesse de qualquer jeito, ele não precisava ter ficado com inveja ao ponto de matar Abel. Não precisava. Mas a gente vê que ele ficou.
Era só ele orar a Deus que Deus ia ouvi-lo. Mas não, ele ficou com inveja, ficou ali se trincando, ao ponto de ele pegar uma pedra e matar o próprio irmão com pura inveja. É isso que acontece hoje. Muitas vezes as pessoas difamam porque são invejosas. Elas querem o que é seu, querem tomar o seu dinheiro, querem o que é seu de qualquer forma. Aquilo ela quer para ela. Essa pessoa. Mas a gente vê essa história de Caim, né? A ira impede o perdão. Os ciúmes, as pessoas que sentem ciúmes, elas se enfurecem facilmente, porque elas ficam iradas, com raiva. Aquilo já está transbordando na vida delas. Então a ira é um pecado. E quando tem ira no meio, o que acontece? Quando tem ira, essa ira, ela venda os teus olhos para que você não enxergue o perdão da pessoa. Você não enxerga a possibilidade de perdoar a pessoa. Lucas 7:47. Lucas 7:47. Vamos ler? Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Aqui está falando daquela parábola, daquele credor, que um emprestou 500 e o outro emprestou 50. Aquele que foi pouco perdoado, pouco ama. Aquele que foi muito perdoado, muito ama. A parábola do credor. A pessoa, ela muito é perdoada, ela muito mais vai amar, muito mais vai ser grata, muito mais vai ser fiel. Então, pela misericórdia, a iniquidade é perdoada. E o temor do Senhor, os homens se desviam do pecado. Provérbios 16:6. É pela misericórdia que a iniquidade é perdoada. Então, o iníquo, ele é perdoado, tem perdão para a iniquidade. Se você não se arrepende da sua iniquidade, você vai para o inferno. Mas se você se arrepende a tempo, em vida, de se arrepender, a tempo de se arrepender, é perdoado. Então, quando você é perdoado, você alcança a misericórdia. Existe uma balança no mundo espiritual. Deus pesa a maldade do homem em prol do perdão. Então, fica assim, né? Quando você começa a fazer maldade, a maldade vai pesando e o perdão vai ficando leve. Então a pessoa fica difícil de perdoar. Quando você começa a perdoar, a balança equilibra. Então Deus ele mede a maldade no homem. É o que aconteceu com aquele rei da Babilônia, né? Quando a mão de Deus escreve na parede: Mene, Mene, Tekel, Farsim. O que Deus estava escrevendo ali? Pesado foste numa balança e achado em falta. Então agora ceifou, acabou, acabaram as oportunidades dele e ele foi ceifado. Naquela noite aquele rei morreu. O que nos mostra isso? Nós temos um limite de maldade. Deus mede a maldade no coração das pessoas porque tem um limite. Quando a pessoa chega no limite, acaba. Aí a pessoa é ceifada. Não tem jeito, porque tem um limite para ela. E você tem um peso também, né? E esse peso, ele fica pesando numa balança a quantidade que você perdoa. Então, por que você não perdoa? Perdoa. Quando você perdoa, o perdão tá leve, né? Ela vai fazer isso aqui, ó. Vai inverter. Porque a maldade vai diminuindo e quando o perdão, à medida que você vai perdoando, a maldade vai diminuindo. Aquela maldade que você sentia contra aquela pessoa vai diminuindo. Então a maldade vai ficando leve e o perdão vai ficando pesado e você vai ganhando forças com isso. Caim não foi capaz de perdoar porque a maldade era pesada na vida dele. Ele tinha ainda a ira. Então a maldade combinada com a ira, misericórdia. A pessoa fica um demônio, né? A pessoa fica terrível. Algo terrível. Então a maldade é pesada junto com o perdão. E quando a maldade é mais pesada, o perdão fica leve, né? Só repetindo aqui, nós vemos isso em Gênesis 4:13, quando fala de Caim.
é maior, Caim fala assim, é maior a minha maldade do que eu possa ser perdoada. Gênesis 4:13, né? Então Caim mesmo fala isso. É maior a minha maldade do que possa ser perdoada. Quer dizer, tem uma balança onde é pesada a maldade com o perdão. É pesado isso. Conforme você vai perdoando, você vai deixando a maldade leve e vai ficando livre da maldade. Então perdoai. Perdoai. Perdoai porque isso é bom. Perdoar é bom. À medida que você vai perdoando, você vai ficando mais leve também. Quem não é perdoado também não pode adorar a Deus. 1 Samuel 15:25. Se você não perdoa o seu próximo, você não vai receber o perdão de Deus. E se você não recebe o perdão de Deus, você não pode nem adorar a Deus. 1 Samuel 15:25. Vou ler. Rogo-te, perdoa o meu pecado e volta comigo para que adore ao Senhor. Né? Rogo-te, perdoa o meu pecado e volta comigo para que eu adore ao Senhor. Não pode adorar quem não consegue perdoar. Meus irmãos, isso é muito sério, hein? É muito sério. Se você é levita, gosta de cantar, gosta de adorar a Deus, verifica a sua vida se você está deixando para trás algo sem perdão. Perdoa. Porque o perdão é uma decisão. Você fala assim, eu decido perdoar, e você perdoa. Mesmo que você não consiga perdoar na hora. Você ainda está com o coração sangrando, ainda está doendo. Mas você fala. Quando você fala, você libera. Você manifesta a vontade de perdoar. E aí Deus vai te ajudar a limpar isso do seu coração com o tempo e você vai ficar são novamente. Então, meus amados, como nós vimos, né? O perdão, ele tem a ver com a cruz. Porque lá na cruz o Senhor Jesus nos perdoou e perdoou toda a humanidade. Então, quem somos nós para não perdoar o nosso próximo, sendo que toda a humanidade já foi perdoada pelo Senhor Jesus? Então é muito grave quando a pessoa não consegue liberar o perdão, é muito grave. Ele põe em xeque a cruz de Cristo, e isso é iniquidade. Isso é iniquidade, porque vai contra a justiça de Deus. Irmãos, é sério, é grave, é grave. Toda iniquidade ficará de fora. Tem a iniquidade do medo, a iniquidade gerada pelo medo, tem a iniquidade gerada pela falta de perdão. Então nós temos que tomar esse cuidado. O que é iniquidade? É injustiça, né? Então se você não perdoa, é como se tentar andar de bicicleta com os dois freios de mão puxados, os dois freios apertados. É assim que é a pessoa que não consegue perdoar quando ela anda. É um exemplo, né? Quando a pessoa é a mesma coisa que você pegar uma bicicleta e andar com os dois freios de mão puxados. Você não vai prosperar, você não vai a lugar nenhum. Tem que dar o perdão para você conseguir fluir, receber o perdão de Deus e receber as bênçãos de Deus, poder adorar a Deus e você começar a fluir na sua vida. Chega de ficar estagnado, parado. Chega de ficar sem prosperidade. A prosperidade vai chegar na sua vida. Libera o perdão e você vai ser curado das suas enfermidades. Libera o perdão, libera. Às vezes a pessoa fica enferma, fica doente por causa que não consegue perdoar. E é Deus que permite a pessoa ser provada porque Deus quer saber, porque o homem é imprevisível. Por isso que Deus permite essas provas, esses testes, porque o homem é imprevisível, né? 2 Coríntios 2:10, né? Como eu tinha comentado, para que nós não sejamos vencidos pelo diabo, nós temos que dar o perdão. Temos que ser benignos, temos que ser bondosos. Efésios 4:32, né? Misericordiosos e perdoando uns aos outros. O homem maligno, ele não consegue dar o perdão, porque a maldade no coração dele é maior, é mais pesada. Então ele não consegue perdoar. Então o homem maligno não consegue perdoar, né? A falta de perdão é injustiça. A falta de perdão é injustiça. Como nós vemos lá na cruz, né? A pessoa comete injustiça contra o Messias, quando não consegue perdoar, porque o Messias perdoou e deu o perdão a toda a humanidade.
O perdão liberta, irmãos, ele liberta o aprisionado. Você se torna mais feliz e com isso mais próspero. Fiz umas anotações aqui, né? Tô lendo aqui as anotações. A pessoa que não perdoa está em trevas, está em prisões infernais, mesmo em vida. Salmos 107:14. Salmos 107:14 fala isso. Existem prisões infernais que aprisionam pessoas em vida. E essas prisões infernais são manifestas pela falta de perdão. O livro de Judas, eu não falo de Judas o Iscariotes. Judas Iscariotes, que traiu Jesus, ele não escreveu nada, ele não tem nada na Bíblia. Mas naquela época, Judas era um nome muito comum, igual é João hoje. Né? E tinha outros apóstolos que se chamavam Judas. Esse Judas aqui, que escreveu o livro de Judas na Bíblia, é Judas, irmão de Tiago. Não Judas Iscariotes, é Judas, irmão de Tiago. E esse livro vai muito profundo sobre certos assuntos que para a nossa salvação. É um capítulo só. Depois você leia esse livro para você ver coisas profundas que são reveladas aqui. Ó, Judas capítulo 1, versículo 4. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que invertem em dissolução a graça de Deus. Aqui está falando também da falta de perdão. Inverte a graça de Deus em dissolução. Ou seja, Deus veio com a graça, morreu na cruz ali para nos dar a salvação e você não consegue perdoar. Então você está invertendo. Meus irmãos, é profundo. É profundo. Ó, invertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Ó, versículo 5. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isso, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Então aqui é uma exortação para você que não crê em Deus. Todos que saíram do Egito, saíram todos do Egito, né? No deserto. Mas durante a caminhada, esse tempo de espera, Deus pôde sondar melhor o coração de cada um. Deus conhece o coração de cada um, né? Mas ele dá uma chance da pessoa. Então a pessoa passa pela prova. É uma provação para saber quem realmente a pessoa é. E aqui ficou Deus viu que esses judeus que saíram do Egito eram incrédulos. Então olha só, aqui em Judas fala que Deus tirou eles do Egito. Os filhos deles que entraram na terra prometida, porque eles foram destruídos no caminho. Foram destruídos por incredulidade. Então é muito grave, muito sério. Muito sério. Envolve sua salvação, envolve sua vida, envolve longevidade, envolve sua prosperidade, envolve tudo. Tudo. Está tudo em xeque quando você não perdoa alguém. Tudo fica em xeque. Tudo fica com risco. Com risco. Então leia o capítulo de Judas inteirinho aqui, tá aí, medita nesse livro aqui de Judas, é um capítulo só, leia que tem muita sabedoria, e se você não entender, peça a Deus, fala, Senhor, me explica, me ensina, o Espírito Santo vai te pegar pela mão e vai te ensinar, viu? Então você precisa ser livre, a palavra que eu trouxe hoje para você é essa, você precisa ser livre, livre de quê? Das prisões infernais, que as pessoas são aprisionadas por não conseguirem liberar o perdão. Como funciona essa prisão, irmãos? Essa prisão infernal é em vida. Você está vivo aqui na Terra. E toda vez que você pensa nessa situação, a sua alma geme, a sua alma sangra. Não é assim? Você pensa nessa situação, a sua alma sangra. Vai chegar uma hora que o seu corpo ele vai disparar um sinal de alerta. Porque sempre que você pensa nisso, a sua alma sangra, você sofre. O seu corpo não quer sofrer, não quer viver em sofrimento. O que acontece? Uma coisa natural. É desligada essa glândula que faz a ligação da alma com o espírito. E aí a pessoa, essa é o próprio corpo que faz esse desligamento, é uma reação
a essa dor que a pessoa está sentindo. E aí vira Alzheimer. A pessoa esquece. Simplesmente esquece. Então, o Alzheimer não existe comprovação científica, mas ele pode ser causado por um trauma, que a pessoa não conseguiu liberar o perdão e o corpo não estava mais aguentando aquele sofrimento e fez com que a pessoa ficasse esquecida, para poder esquecer daquilo. É uma teoria, né? Às vezes a pessoa passa uma frustração tão grande e não consegue perdoar. E isso vai fazer o corpo sofrer. Então, quando a pessoa esquece, pelo menos ela vai ficar feliz, mesmo que momentaneamente ali. E por que a pessoa esquece, né? A pessoa esquece por quê? Porque o nosso conhecimento está gravado no espírito. Então, nós não somos o corpo e nós não somos a alma. Nós somos um espírito que tem corpo e alma. O nosso espírito tem um corpo, o nosso espírito tem uma alma. Então, nós somos um espírito que tem corpo e alma. E o que faz a ligação do espírito com o nosso corpo é uma glândula, que faz a ligação do físico com o material, com o espiritual. Material com o espiritual. Essa glândula, ela cauterizando, perde essa ligação. E aí, como o nosso corpo não tem nenhum conhecimento gravado nele, está tudo no espírito, a pessoa esquece de tudo. Não lembra nem o nome dela mais. Isso porque não consegue liberar o perdão, aí o corpo faz esquecer. Então, irmãos, é muito sério, perdoa, a sua alma não vai aguentar ficar sangrando por muito tempo. Não leve isso para a sua vida. Às vezes as pessoas arrastam um sofrimento por 10, 15, 20 anos de sofrimento que não consegue esquecer, não consegue liberar o perdão. Libera o perdão, você vai ser curado, Deus vai te fazer prosperar, você vai receber o perdão de Deus e você vai ser mais feliz. Libera o perdão, libera, não custa nada. É uma decisão. Então você vai falar assim: Senhor Jesus, me ajuda a perdoar. Eu quero liberar o perdão ao meu próximo, porque eu quero receber o perdão de Deus e eu quero ser próspero e eu quero viver na plenitude do Espírito. Tudo que eu puder ter, eu quero ter, Senhor, em Ti. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, Pai, pega pela Tua mão e me ajuda a perdoar, porque eu quero vencer, eu tenho essa vontade de estar na Tua presença. Amém? Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus, perdoe o próximo e você vai ser mais feliz. Então, quando você fala, eu perdoo, mesmo que o coração está sangrando, você declarou no mundo espiritual, os anjos são testemunha. Então, a natureza é testemunha. Quando você faz assim, aos poucos Deus vai trabalhando e Ele vai te ajudar a perdoar de verdade. Então, você precisa só declarar com a sua boca, eu perdoo fulano de tal. Só isso. E o resto é com Deus, Ele vai fazer. Ele vai fazer. E à medida com que você vai fazendo isso, a sua alma vai ficando mais feliz, o seu corpo vai ficando mais feliz e você vai... Só bênção na sua vida, né? Só bênção. Então receba essa palavra em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus possa falar mais forte em cada coração e você venha até o encontro com Deus. Você ainda não aceitou Jesus? Pode deixar aqui nos comentários se você gostaria de aceitar Jesus, nós vamos estar orando por você. Eu vou estar orando agora por você. Você que quer aceitar Jesus ou você que quer retornar para os caminhos do Senhor, tá? Eu vou estar orando por você. Depois você deixa aqui nos comentários, eu voltei para o Senhor Jesus e eu vou saber que você recebeu essa oração. Amém? Vamos orar então. Amado, soberano, eterno, excelso é o teu nome. Nós mais uma vez estamos buscando a tua santa e gloriosa presença, Pai. Queremos agradecer por essas vidas que estão se reconciliando contigo agora, com essas almas que estão aceitando ao teu santo nome. Senhor, entra no coraçãozinho de cada um, com o mover do teu Santo Espírito, cura toda a enfermidade, libera o perdão sobre essas vidas, porque essas pessoas estão declarando em voz alta que também perdoam o próximo. Em nome de Jesus, então, eu declaro na sua vida, receba o perdão de Deus agora.
Que o mover do Espírito venha passar como ondas sobre você, venha expandir até você e você receba agora a unção do Espírito na sua vida e a presença de Deus vai sarar toda enfermidade e vai perdoar toda iniquidade. Em nome de Jesus, receba agora. Em nome do Senhor Jesus, amém, amém, amém. Senhor Jesus, escreva, Senhor, o nome dessas pessoas no livro da vida e haja um memorial diante de Ti, do livro das obras, que essas pessoas agora vão estar perdoando os próximos e vão estar fazendo boas obras, não para serem salvas, mas as boas obras como fruto da salvação, porque isso é fruto, viu? Você é salvo agora em Jesus, mas você tem que ir até o final da sua jornada para você ser salvo no final. É igual uma corrida. Quando você posta uma corrida com alguém, você vai chegar no final para receber o prêmio. Não é assim? Então você vai ter que caminhar essa jornada de perdão todo dia. Se você precisar perdoar alguém, vai ter que perdoar. E perdoa mesmo, porque Deus se agrada disso. E à medida que você vai perdoando, você vai ficando mais leve, a maldade vai saindo do seu coração e você vai chegar uma hora que você está pronto e aí vai ser arrebatado. Vai lá para a glória com o Senhor Jesus, né? Isso vai acontecer, o arrebatamento está próximo. Temos pouco tempo. Pouco tempo. Se você puder compartilhar esse vídeo com mais pessoas, compartilha. Você vai estar abençoando outras pessoas também de receber essa palavra e receber essa palavra sobre perdão e essas pessoas também vão poder perdoar baseado no que aprenderam aqui. Amém? Deus abençoe então você. Fique com Deus. Uma ótima tarde a todos. Na graça do Senhor Jesus. Amém.